E aí, meus amigos, jogo da seleção brasileira, a gente está aqui para dar uma destrinchada no que aconteceu nesse Brasil 0, Argentina 0, que pelo placar parece até que foi um jogo ruim, mas não chegou a isso. Foi um jogo até interessante em alguns momentos, muito truncado, muito tenso, com alguns aspectos clássicos de Brasil e Argentina, e a gente está aqui para falar um pouco dessa partida e que tem pontos principais a serem citados. Primeiro, Messi completamente neutralizado. Segundo, e diretamente ligado, baita atuação de Fabinho e também do Fred em alguns momentos, apesar de alguns erros técnicos que ele teve durante a partida. E, para finalizar, a arbitragem em jogos da Argentina, na casa da Argentina, né? Que coisa maravilhosa. Vamos por partes, né? O Brasil começou até no primeiro tempo tendo as melhores oportunidades. No geral, o Brasil teve as melhores oportunidades na partida. A gente viu um jogo que terminou com cada seleção finalizando 9 vezes, só que a Argentina finalizou 3 em gol e o Brasil finalizou 2 em gol. No primeiro tempo teve a chance mais clara do Vinícius, né? Vinícius lançado pelo Paquetá, baita achada do Paquetá, uma bola que sobrou ali, rebateu na defesa da Argentina. O Paquetá coloca o Vinícius cara a cara com o Martínez, ele acaba finalizando mal. O Vinícius a gente sabe como é que ele é, mas é um cara em evolução. Não adianta criticar mais o Vinícius por conta de uma finalização aqui ou outra ali, porque a gente sabe do potencial do garoto, ele tem mostrado isso durante a temporada. Acho que pesou um pouco ali a confiança que ele não tem tido da seleção brasileira como ele tem no Real Madrid, mas no geral fez uma partida interessante em alguns momentos, sempre muito ativo pelo lado esquerdo, chamando muito o jogo, puxando muita marcação, e foi assim mais uma vez. Acaba perdendo esse gol que fez falta, na verdade, no final. A seleção acaba empatando por 0 a 0. Foi a melhor chance do primeiro tempo. A Argentina criando bastante com o Di Maria, no geral, na partida. O Messi muito neutralizado. E aí a gente chega no segundo ponto que eu falei, né? Que é a atuação magnífica do Fabinho. Neutralizou completamente o Messi. Ali o Tite colocou ele estrategicamente na zona que o Messi prefere agir, aquela intermediária na frente da área ali, que ele tem jogado nos últimos anos de carreira, e é onde ele mais consegue achar espaço, criar jogadas para os seus companheiros, até para ele mesmo finalizar. E o Messi simplesmente não achava jogo, muito pelo posicionamento do Fabinho e a precisão e eficiência do Fabinho. Ele foi muito bem na marcação, encurtou espaço, encurralou o Messi o máximo possível, ele sempre muito travado. Quando não era o Fabinho, o Fred chegava junto dele para incomodar, para chegar junto na marcação. Uma belíssima partida da seleção brasileira no sentido de proteger a sua área. Foi difícil da Argentina encontrar espaço, a Argentina acaba com 3 finalizações em gol. Ali você tem a chance do Messi no final, a tentativa uma aqui e ali, numa bola parada ou coisa do tipo, mas a seleção se protegeu bem e principalmente teve maturidade, porque a Argentina claramente foi agressiva. A gente tem a jogada do Otamendi que ilustra muito bem isso. O Otamendi dá uma cotovelada clássica no Rafinha e é impressionante. A gente chega no terceiro ponto, como a arbitragem favoreceu a Argentina nesse jogo, porque não expulsar o Otamendi naquele lance é, no mínimo, irresponsável, a gente pode dizer. Não colocar mais as claras, no mínimo ridículo, porque o cara faz todo o movimento intencionalmente, levanta o cotovelo e pega o Rafinha cheio. O Rafinha depois ainda tem a prova da situação toda, um corte na região da boca, sangra muito o Rafinha, mas o VAR não chama. Primeiro o árbitro não marcou, já começa aí, mas o VAR não ter chamado para expulsão, porque aquilo é claramente um vermelho direto, foi ridículo. Deixaram também de campo, a Argentina continuou batendo, você tem o Depou envolvido em algumas confusões durante a partida. O lance que o Depou, ele... acho que foi o Fred que recupera a bola dele, e quando ele cai no chão, o Fred recupera o lance na bola, ele cai no chão e deixa o pé pro alto, com a sola do pé, pega na barriga, não, foi o Paquetá, pega na barriga do Paquetá. Não tem um movimento claro intencionalmente de ele puxando a sola em direção à barriga, mas tem um aspecto que dava aí até para ser interpretado ali, no mínimo um lance perigoso, que ele deixa o pé. Ele poderia não ter recuado a perna, ter segurado um pouco o movimento. Ele não teve a menor intenção de fazer isso, pega na barriga do Paquetá, mas no geral isso até daria para passar. Agora a expulsão do Otamendi foi ridículo não ter sido cometida. A Argentina batendo muito, e se de um lado os argentinos batiam, os brasileiros jogavam. Sempre muito concentrado, foi um jogo muito truncado no meio de campo.
Ambos os times protegiam muito bem a área, protegiam muito bem a intermediária também. Era difícil de sair jogando sem perder a bola, tanto de um lado quanto do outro. Ambos tiveram dificuldade para atacar pelas atuações de seus volantes, da sua entrada de área, dos zagueiros. Se de um lado tinha o Fabinho, no outro tinha o Depou, que quando não estava fazendo graça, estava se desdobrando em campo, cobrindo o campo, como ele costuma fazer, e marcando muito bem. E aí complicou muito o jogo para o Brasil, mas quando encontrava um lance ou outro, foi na individualidade de Vinícius Júnior, de Antony, de Rafinha. O Vinícius, naquela carretilha dele espetacular, você vê ele ali encurralado no fim, junto à linha de fundo. Você pensa, está sem espaço, não vai ter como. Ele acha uma carretilha do meio do nada, deixa o Molina na saudade, ainda encontra o passe para o Paquetá, que tentou agitar para o Matheus Cunha, finalizou prensado, acaba finalizando para fora. E a gente tem alguns aspectos que, por mais que tenha sido um 0 a 0, bela atuação do Fabinho, o Messi só foi aparecer mesmo com uma chance mais clara lá aos 44 do segundo tempo, quando ele acha o espaço ali justamente na intermediária, puxa a perna esquerda, bate, o Alisson faz boa defesa em 2 tempos. Mas a gente tem um aspecto também que foi muito importante nesse jogo, é que na falta do Neymar há um caminho a ser explorado, porque a gente percebe que ainda é uma seleção que depende muito da individualidade, de uma criação que pode ser melhor feita, que pode sobrepor um sistema defensivo, se bem mais treinada, com maior facilidade. O Brasil teve dificuldade com a defesa bem montada da Argentina, estava dependente dos momentos individuais e obviamente que depende muito do Neymar, porque é o cara que mais concentra individualidade, poder individual em um só na seleção brasileira, é o Neymar. Mas a gente começa a encontrar caminhos e possíveis possibilidades, meio redundante isso, para vislumbrar um futuro. A gente tem o Antony no lado direito, a gente tem o Rafinha, a gente tem o Vinícius. Esses caras costumam ter esse aspecto individual também, estão crescendo cada vez mais, evoluindo e estão chamando a responsabilidade. O Vinícius jogou bem, o Rafinha jogou razoavelmente bem, o Antony entrou bem na partida, não conseguiu uma jogada muito 1 contra 1, puxar até a linha de fundo como ele gosta de fazer, mas é o futuro da seleção, passa por esses caras também. Matheus Cunha precisa de mais sequência à frente, mas é um caminho para a camisa 9. Então é uma seleção que vai encontrando caminhos. Creio que tarde demais para essa Copa de 2022, está muito em cima, tem poucos testes, não tem testes contra as seleções europeias para se preparar melhor, mas é uma seleção que começa a achar talentos que possam não fazer a gente não depender tanto do Neymar, e isso era importante, um ponto a ser construído para a seleção, está começando a ser agora. Mas no geral, ficando por aqui, muito obrigado a você que assistiu. Se você gostou do conteúdo, chegou aqui por agora, curte, comenta aí o que você achou do 0 a 0 com a Argentina, se esperava mais, se gostou do jogo, achou absurdo o Otamendi ter ficado em campo fazendo aquilo. Eu também, tamo junto. Mas no geral, além de comentar, compartilhei para todo mundo, para a nossa família aqui no 10 Fala aumentar e a gente continuar crescendo aqui. Valeu, tamo junto.